que o Bispo do Porto na altura não acedeu, e esse pedido baseava-se fundamentalmente porque este era um lugar muito distante do centro da cidade, que conhecemos como aquela zona histórica rodeada pela muralha fernandina. Olá a todos, espero que sejam muito bem desse lado. Hoje gostaria de vos convidar a conhecerem um bocadinho melhor aqui a zona de Sedufeita. E propunha começarmos pela origem do nome, Sedufeita, que provém ou que remonta à construção da igreja que estava aqui edificada exatamente neste local. Então, a história começa no ano de 559, por indicação do rei Teodomiro, que era o rei dos suevos, que é um grupo de povos germânicos que vieram até, ou que se instalaram aqui no século V e VI, aqui nesta zona norte de Portugal e na Galiza, e que aqui viviam nessa altura. Conta a história que o filho do rei Teodomiro adoeceu na altura de lepra e o pai, achando que ele poderia não sobreviver, fez uma promessa de converter todo o seu povo e de construir neste local uma igreja em homenagem a São Martinho. Enviou uma comitiva até Tours, França, com uma quantidade de ouro e de prata igual ao peso do seu filho, e no regresso essa comitiva trouxe uma relíquia que, ao apresentá-la ao filho do rei, acabou por o filho ficar curado. E, portanto, o rei edificou a igreja que tinha prometido, e essa igreja foi construída tão rapidamente, foi caracterizada por situ facta, que, traduzindo à linguagem atual, significa cedo feita, e acabou por dar origem ao nome de Sedufeita. Duas últimas notas em relação aqui à igreja de Sedufeita. Uma, chamar a atenção para os capiteis do Arco Triunfal, que retratam a altura da conquista das terras dos cristãos aos mouros e, portanto, todas as batalhas que ocorreram nesse período, e destacar ou invocar aqui Vímara Peres, que foi, no fundo, o grande senhor da guerra e que permitiu alargar a fronteira portuguesa para a margem sul do Douro e, portanto, conquistar aos mouros este espaço que hoje conhecemos por Porto e que tanto gostamos no século IX. Uma segunda nota, no século XII, o século da fundação ou do nascimento de Portugal, e nessa altura o estilo romântico, da arquitetura romântica que vemos aqui na igreja, surgiu porque existia também um mosteiro aqui acoplado a esta igreja que vemos, que entretanto já não existe. E este era um local realmente bonito e rodeado de belos jardins, e havia, para além da igreja, muito pouco em seu redor. De tal forma que em 1571 foi solicitado ao bispo que encerrasse a igreja e eventualmente transferisse esta capela para um outro local, pedido que o Bispo do Porto na altura não acedeu, e esse pedido baseava-se fundamentalmente porque este era um lugar muito distante do centro da cidade, que conhecemos como aquela zona histórica rodeada pela muralha fernandina, e era tão distante da altura que não havia praticamente fiéis que se juntassem nesta igreja, e nem sequer tão pouco às vezes havia pessoas que colaborassem nas missas que eram celebradas na altura. E no século XVI, portanto que estávamos a falar até mais ou menos meados do século XIX, esta foi uma zona muito pouco habitada, e só nessa altura, no século XIX, com o surgimento de uma série de serviços, de creches, bibliotecas, a residência se foram fixando, e aí surgiu esta zona que hoje tão bem conhecemos. Uma nota, à frente da igreja têm um belo jardim com uma série de colunas que nos transportam até à época romana, e com as glicínias que florescem no verão e as camélias que dão ar ou misticismo a este local na altura mais de inverno. E antes de vos mostrar um dos locais mais míticos desta zona da cidade do Porto, queria falar-vos um bocadinho deste programa arquitetónico, deste conjunto urbanístico que transformou radicalmente esta zona da cidade, que há 50 anos atrás era um bairro de lata, como era designado, em que vivia aqui uma comunidade local, e no fundo transparecia um bocadinho a imagem daquilo que era Portugal nos anos 70. Em termos habitacionais, como é óbvio. Metade das casas não tinha abastecimento de água canalizada,
metade das casas não tinha eletricidade e metade das casas não tinha uma rede de esgotos como nós a conhecemos hoje em dia em praticamente todas as casas. E perante essa realidade surgiu em 1974, portanto a seguir à Revolução de 25 de Abril, um programa à escala nacional para tentar colmatar estas deficiências e a carência também que as populações tinham em termos de adquirir a sua própria habitação. Este programa foi designado como Serviço de Apoio Ambulatório Local e uma das premissas deste programa, que resultou bastante bem na altura, era, antes de ser o Governo a desenvolver os projetos urbanísticos e depois implementar aí as suas comunidades, fazê-lo de uma forma em que os técnicos e as comunidades locais falassem e discutissem e projetassem em conjunto as suas necessidades para que depois o resultado final fosse um enquadramento urbanístico bastante melhor e que servisse na plenitude as suas comunidades. Um belíssimo exemplo é aqui este bairro da Bolsa, que foi desenvolvido pelo arquiteto Cisa Vieira e é realmente um trabalho brilhante quando conhecemos um bocadinho melhor os desafios arquitetónicos e a forma como foi projetado este bairro. Foram projetadas aqui 128 habitações para substituir o bairro de lata que aqui existia. Esse bairro de lata tinha um problema grande em termos de insonorização, é que estava muito próximo de um aterro ferroviário, daí esta parede de betão que vemos ao fundo, que era para criar um isolamento desta zona da cidade, mas que depois permite, com estas escadarias que vemos de um lado e do outro, haver aqui uma vivência em termos de comunidade como era normal naquela altura, mas uma ligação muito boa com a rua que vemos mais no lado sul poente, com a ligação que é feita e este espaço aqui mais de convívio. Também, se repararem, temos um conjunto de habitações e depois, para fazer esta ligação com as ruas, temos blocos que são, no fundo, edifícios que foram projetados para fazer depois esta ligação com a zona da rua e para culminar estes padrões que vemos aqui em termos de moradia. De referir que, apesar de o projeto original ter as tais 128 moradias que vos referi, só foram construídas na altura 56, se não me falha a memória, e apenas 25 anos mais tarde, já quando o Rui Rio era presidente da Câmara Municipal do Porto, e já com uma filosofia de programa completamente diferente, portanto em que aí era uma atividade de promoção imobiliária direta, foram construídas as restantes habitações e que neste momento é um dos locais que tem um valor metro quadrado bastante mais elevado. De referir que esta é uma zona que tem uma procura bastante maior do que as habitações envolventes, muito fruto desta qualidade urbanística e da intervenção do arquiteto Cisa Vieira neste projeto. E era impossível não incluirmos a mística Rua de Sesefeita neste vídeo que preparamos para vocês. Se antes da Rua ser pedonal esta rua era conhecida como Rua da Estrada, depois herdou o nome da freguesia e há 40 anos atrás era provavelmente das ruas mais comerciais da cidade do Porto, sendo que posteriormente perdeu um pouco toda essa dinâmica e aos poucos vai retomando novamente, muito fruto da procura turística e de investimento que existe nesta rua, por exemplo, mas a sua envolvente também tem ganho um valor acrescentado com todo o crescimento turístico que a cidade vai surgindo. Em termos de valores que são expectáveis para todas estas áreas que vos descrevemos, temos, por exemplo, um T1 será relativamente comum encontrarem acima dos 225 mil euros, um T2 na casa dos 300 mil euros ou um T3 já perto dos 400 mil euros. Como valores metro quadrado de referência, em termos médios, temos 2.750 euros até 3.500 euros por metro quadrado, dependendo sempre um pouco das tipologias. Não? Espero que tenha gostado destas informações que partilhamos convosco, que tenha descoberto algum pormenor novo que não fosse ainda conhecido para si e, se fizer sentido, partilhe com as pessoas que aqui vivem, que aqui residem ou que têm interesses nesta zona, porque provavelmente também para elas haverá algo novo nesta nosso vídeo. O meu nome é Luís Baldac, tem sido um prazer preparar estas informações para vocês e se ainda não subscreveu o canal, aproveite e subscreva agora,
que é para no próximo vídeo ser o primeiro a ser notificado. Obrigado e até à próxima.